Hoje nós vamos estar dando início a um estudo sobre igreja, para nós termos um entendimento do que é a igreja de Cristo. O termo eclésia, chamados para fora, nos dá a noção clara da obediência ao ide de Cristo. Quando ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse ide tem mais a ver com a igreja, no termo original dela, eclésias, convocados para fora, do que como nós vemos hoje em nossos dias, que dá a impressão de que nós somos convocados para dentro. Ou seja, as pessoas se acomodam dentro de uma estrutura física de 4 paredes, fazem um palanque que chamam de altar, colocam ali uma liderança e passam a ir para a igreja, segundo eles, para servir ao Senhor. Dentro do contexto bíblico, isso é totalmente absurdo. Não foi isso que Jesus ensinou. A igreja era um grupo de pessoas convocadas para ir para fora, para estar do lado de fora, porque as almas estão fora da igreja. As pessoas que precisam ouvir o evangelho de verdade estão fora da igreja. Eu te pergunto, quantas pessoas que realmente necessitam de ouvir a palavra do evangelho entraram pela porta da sua igreja essa semana, esse mês, esse ano? A igreja se tornou um local onde pessoas em comum se reúnem, crentes se reúnem. E uma vez ou outra leva um visitante que também já é bonzinho, já é de outra igreja, já é católico, ou já conhece, já ouviu falar de Jesus. Aqueles que mais precisam de Jesus estão lá fora e não são alcançados porque a igreja se acomoda dentro das 4 paredes. Por isso Jesus falou, termo eclésias, chamados para fora. São convocados para ir e não para ficar. O único momento que Jesus falou para ficar foi para receber o Espírito Santo. Falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E, ou seja, depois disso, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até nisso Jesus nos trouxe uma grande lição. Quando Jesus falou Jerusalém, estava se referindo à família, ao bairro mais próximo. A nossa Jerusalém é a tua família, é o teu bairro, é a tua cidade. Essa é a tua Jerusalém, é onde os discípulos estavam. É a tua zona de conforto. Quando fala de Judá ou de Judéia, já expande um pouco os horizontes. Já está falando da sua região. O evangelho tem que ser levado à sua região também. Mas quando fala de Samaria, ora, Samaria não fazia parte também de Israel? Fazia, mas era o povo segregado. Sabe quem significa os samaritanos? Aqueles que são rejeitados pela sociedade. Porque os samaritanos eram rejeitados pelos judeus. Eles não eram vistos pelos judeus como pessoas dignas, como pessoas que mereciam ser alcançados pelo amor de Deus. Eles tinham preconceito com os samaritanos. E quando Jesus falou isso, ó, prega também em Samaria. Ele estava falando assim, ó, não esquece que eles também fazem parte, né, do povo de Israel. Muitas das vezes nós queremos pregar o evangelho só para gente bonitinha, só para gente cheirosa, só para gente bem arrumada, só para gente bem vestida, gente que é igual a gente. Se a gente vê a pessoa um pouco diferente, a gente já acha ela esquisita e a gente já tem preconceito, a gente já tem medo ou tem barreiras ou não quer, tem uma indisposição de levar o evangelho a ela. Mas são essas pessoas que precisam de Jesus. E a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos ir e pregar. E depois que Jesus falou, depois de você pregar os segregados, ou seja, a Samaria, ide até os confins do mundo. Ou seja, não há limites para o evangelho. A igreja foi chamada para ir, não para ficar. Nós temos que ter esse entendimento de uma igreja dinâmica, de uma igreja que não fica dentro de 4 paredes. E depois as pessoas vêm com aquela conversa, não, nós precisamos da sua oferta para pagar isso, para comprar o granito da igreja, para comprar a janela de alumínio, para comprar, né, o ar-condicionado, para comprar aquilo outro. Eu te pergunto, para quê? Para ficar por anticristo? Esse é o objetivo da igreja hoje? Construir templos suntuosos, como o Templo de Salomão, com granitos importados lá de fora, com coisas vindas de Israel. Para quê? Para depois o anticristo ficar com tudo isso, enquanto almas estão perecendo, enquanto os missionários estão passando fome nos campos missionários, enquanto o evangelho está sendo travado
porque tem países lá na janela 10x40, lá no interior da África, e ainda não precisa ir para a África não, irmãos. Aqui no Brasil nós temos regiões, cidades, e precisam ser alcançadas. Então, esse é o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Essa é a igreja de hoje, totalmente diferente da igreja primitiva, da igreja que Jesus convocou. Para efeito de informação sobre esse texto de Mateus 16, 18, que é muito mal interpretado pela Igreja Católica, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos. Esse texto, ele trata de interpretar Mateus 16, 18, que narra também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Numa análise superficial, a passagem parece apoiar a teologia católica acerca da edificação da igreja sobre Pedro. Inclusive, a Igreja Católica, por isso, alega que ele foi o primeiro Papa. No entanto, nós vamos perceber que o próprio Pedro, em sua epístola, lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o 10, ele apresenta um comentário da declaração que Cristo lhe fizera antes. Ele afirma ser Cristo a pedra que vive, sobre a qual os crentes são edificados. Os crentes se tornam pedras vivas, e assim a igreja de Cristo é edificada. Além disso, existe no Antigo Testamento uma expectativa messiânica ligada à pedra. E no Novo Testamento existem textos que apontam Cristo como sendo a pedra. Logo, o fundamento da igreja cristã é o Cristo, Filho do Deus vivo, confessado pelo próprio Pedro em Mateus 16, 16. Ainda vale ressaltar que, ainda que haja uma interpretação equivocada de que Jesus estava se referindo a Pedro como pedra, sob esta pedra edificarei minha igreja, é importante que quem está edificando é Jesus, não é Pedro. Pedro não edificou igreja nenhuma. Teve um papel fundamental como apóstolo, como liderança da igreja primitiva. Mas quem edificou a igreja foi Jesus. É ele quem edifica a igreja. E aí, pela primeira vez, Jesus usa o termo eclésias. Né? E ele fala: eu vou levantar, Pedro, né, um povo chamado para fora. Aí ele diz mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que nos dá um entendimento claro de quê? De que a igreja que pressiona a porta do inferno, é a igreja quem ataca o inferno, é a igreja que vai contra o inferno, e não vice-versa. Hoje parece que a igreja, os crentes vivem sob ataque e vivem ali oprimidos, se defendendo. Né? Parece que o inferno inteiro se levantou contra a igreja e a igreja fica, todo momento é só testemunho, né? Eu falo testemunho porque a gente contando desgraça. Desgraça. Ah, eu caí, aconteceu isso, eu estou assim, o diabo fez isso, eu fez aquilo. Amados, a Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Se você tem Deus na sua vida, maior que está em você. Se você crê em Jesus Cristo de verdade, Jesus está na sua vida, se você é a igreja de Cristo, o inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Se o diabo está te vencendo, se as forças do mal estão superando você, se o inferno está te atacando e você não está dando conta, é porque tem algo errado no seu cristianismo. É porque você não entendeu ainda que a porta do inferno é que não tem que prevalecer contra você. É para a gente entrar no inferno metendo o pé na porta. E arrombar e derrubar a porta do inferno. É o contrário. A visão que Jesus passou de igreja aqui foi uma igreja forte. Foi uma igreja que prevalece sobre o inferno. Não é uma igreja fraca, fracassada, acovardada. Ou estamos em Cristo, que é a nossa rocha, e temos a vitória nele contra os poderes do mal, ou temos que questionar o nosso cristianismo, se realmente entendemos quem é Jesus na nossa vida. Eu tenho ido a alguns cultos que só falam de macumba. Porque é tanta revelação. Deus me revela que botaram uma macumba para você. Deus me revela que colocaram o seu nome meia-noite no encruzilhado. Vou falar, eu aprendi mais da macumba dentro da igreja que da macumba. Porque era tanto detalhe que davam de como era feito o trabalho e não sei o quê. E eu te pergunto, para que isso? Eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de macumbeiro, eu não tenho medo de despacho. Pode fazer o que quiser de trabalho,
porque Cristo é a minha fortaleza. E o que Jesus me ensinou é que o inferno não prevaleceria contra a igreja. Eu sou igreja, como você é igreja. Nós somos a igreja. E igreja não são aquelas 4 paredes que você costuma ir aos domingos. Apóstolo Paulo em Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Nós somos o templo. Em outro momento a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas nós insistimos em acreditar que 4 paredes com um telhado, com um púlpitozinho, aquilo ali é a igreja, aquilo ali é o templo. Esquecemos que quando saímos de lá é como se o templo ficasse para trás, a igreja ficasse para trás, e agora sou eu sozinho no mundo, né? E quando acontece qualquer problema eu tenho que correr de novo para aquele espaço, para aquele endereço, para aquela estrutura de tijolo, para poder encontrar Deus lá, porque Deus não está na minha casa, Deus não está na minha vida, Deus não está no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu carro, Deus não está na minha família. Não há algo errado, amados? Não há algo contrário ao que a Bíblia nos ensina? Nós precisamos despertar, acordar para a realidade do que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é composta por pessoas que creem em Jesus Cristo, que seguem em Jesus Cristo, que acreditam na sua palavra, que obedecem a sua palavra, levam uma vida em obediência. E essas pessoas, elas são fortalecidas umas nas outras. Eu sozinho, se me levantar contra o inferno, talvez eu pereça, porque eu, Ezequiel, não tenho forças. Eu sou fraco, eu sou debilitado, eu tenho minhas debilidades. No entanto, como igreja, ou seja, eu, você, aquele outro irmão, independente de qual denominação, independente de onde você se reúna, se você crê em Jesus Cristo, se você é a igreja de Cristo, e quando nós estamos aqui, por exemplo, nesse grupo, estudando junto a palavra do Senhor, nós estamos aqui como igreja. Jesus falou, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Jesus falou mais ainda, o que for ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, se nós tivermos 2 pessoas, nós já somos igrejas. Se nós estivermos juntos, seja por telefone, online ou presencial, falando, compartilhando o amor de Cristo, em comunhão, nós somos igreja. Se nosso pensamento estiver ligado no mesmo Deus, nós somos igreja. E como igreja nós temos autoridade. Como igreja nós temos força. Como igreja, nós temos o poder, porque esse poder foi dado a Cristo, à igreja. Outro equívoco que nós temos em relação à interpretação da igreja, mas é que a igreja é lugar só de receber. Eu vou para a igreja para receber uma bênção. Eu vou para a igreja para receber uma cura. Eu vou para a igreja para receber. Na verdade, a igreja, nós como igreja, nós temos que dar. Eu vou te ensinar aqui um segredo, tá? Que eu aprendi há algum tempo. Você quer receber? Dê. Doe. A Bíblia diz, dai e vos será dado. Esse princípio é para tudo, não é só para finanças, não. É para tudo. Passe a cuidar das pessoas e você vai ver como Deus começa a te usar. Passe a ministrar, a orar pelas pessoas, você vê como sua vida começa a ser abençoada. Passe a pregar o evangelho, você vê como você vai começar a ter sabedoria. Passe a ensinar a palavra, e você vai ver como seu conhecimento vai se ampliando. Sabe por quê? Deus não vai te dar nada, não vai te dar dom, não vai te dar talento, para você apenas se exibir dizendo que tem. Os talentos têm uma função, é ser utilizado como ferramentas no reino de Deus. E a igreja hoje, muitas vezes, nós nos comportamos apenas como recebedores, nós não somos doadores, nós precisamos aprender a doar, nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos, por menor que seja. Pastor, eu sei tão pouquinho, usa o teu pouquinho, que Jesus vai multiplicar esse pouco. Eu não sei falar direito, fala do que você é capaz. Fala um eu te amo, fala um Jesus te ama. E quando você perceber, o Espírito Santo vai estar colocando na sua boca palavras de sabedoria. Ele vai estar te enchendo com sabedoria. Sabe por quê? Porque ele só vai usar, só vai te dar, se for para edificar o reino.
Não espere receber dons para si próprio, para a vanglória. É por isso que hoje nas igrejas não há sinais como antigamente. É por isso que hoje a igreja não funciona como funcionava a igreja primitiva, com operações de maravilhas, sinais, milagres, prodígios. Sabe por quê? Porque as pessoas buscam esses dons e talentos para si próprio, para sua própria vanglória, para se vangloriar, para se enriquecer, para ter fama, sucesso, holofotes. Não é para a construção do corpo de Cristo. O texto correto está em Mateus 13:12, que diz assim: pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aquele ramo que está ligado à videira e está frutificando, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele retira. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, eu queria tanto pregar o evangelho, eu queria tanto ser um pastor, eu queria tanto ser um pregador, eu queria tanto ser um missionário, eu queria tanto que Deus me usasse, eu queria tanto. Comece a fazer alguma coisa. O problema é que as pessoas querem pregar no púlpito de uma igreja, sobre os holofotes. Às vezes eu passo na rua e vejo alguns irmãozinhos pregando o evangelho na rua, e as pessoas passam ignorando. Eu vou falar para os irmãos, eu admiro esses irmãos demais. Por quê? Porque eles estão ali em busca de holofotes. Eles estão, às vezes, debaixo do sol quente, com a Bíblia debaixo do braço, gritando aos ventos, falando do Evangelho, sendo, muitas vezes, tratado como louco. Mas eles estão ali com sinceridade, falando do amor de Deus com sinceridade. Merece o nosso crédito, o nosso respeito, a nossa oração. Por quê? Porque são pessoas que são sinceras diante de Deus. Eles não estão em busca de holofote. Na verdade, é muito fácil pregar o Evangelho em cima de um púlpito com um público altamente receptivo, todo mundo ali pronto para bater palma para tudo que você for dizer. E às vezes, quando bate palma, o pregador pergunta: Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor? Na verdade, em busca de aplausos para o que ele está falando. É muito fácil, todo mundo ali é amiguinho, todo mundo ali está ali para ouvir. Agora, vai pregar o Evangelho em um ambiente hostil? Vai pregar o evangelho numa cracolândia? Vai pregar o evangelho numa zona de prostituição? Vai pregar o evangelho numa comunidade, no meio de uma boca de fumo? Vai pregar o evangelho numa rua? Aí eu quero ver quem é pregador e quem não é. A gente às vezes quer ser um evangelista, mas a gente não tem coragem de dar um folhetinho, de orar por uma pessoa que muitas vezes chega no seu trabalho falando: olha, estou com problemas. Não, vem aqui, eu vou orar para Jesus resolver os problemas. Entendeu? Apesar de que Jesus não é solucionador de problemas, o maior problema que Jesus quer solucionar na vida do homem é a salvação, é a paz. Porque quando Jesus entra no coração da pessoa, ele traz paz. E o mundo pode estar desmoronando na cabeça dela, ela continua sentindo paz. Porque a paz vem de Cristo. É uma paz que o mundo não entende. Quanto tempo, amados, eu fiz trabalho em presídios sozinho. Eu ia pregar o evangelho dentro do presídio, sem ninguém. Sabe por quê? Ninguém queria ir dentro do presídio pregar o evangelho. E lá não tinha ninguém para me ver pregar, senão os presos. Lá não tinha ninguém para me filmar. Lá não tinha ninguém para sequer testemunhar do que eu estava fazendo. Foram anos pregando o evangelho para presidiários. Mas eu saía de lá com minha alma cheia. Sabe por quê? Quando eu falava de Jesus para eles, eu recebia. Porque no mundo espiritual é assim, você dá e você recebe. É imediato. É incrível como isso acontece. Quantas vezes eu trabalhei também fazendo capelania em hospital. No Espírito Santo trabalhei muito em capelania hospitalar, visitando. Eu ia visitar as pessoas, não ia no horário de visita. Como eu tinha carteira de capelão, eu tinha credencial de ministro, e todos já me conheciam lá na cidade, dentro do hospital, eu ia no horário que ninguém ia. Ninguém me via fazendo visitas. Sabe por quê? Eu não estava preocupado em fazer nada para aparecer. Eu não estava preocupado em fazer nada para os homens. Quantas vezes de madrugada eu estava na rua pregando evangelho para cracudos, para dependentes de crack, para prostitutas. Foram muitas e muitas noites. A gente fazia nosso trabalho no anonimato, a gente não tirava foto, não mostrava para ninguém, não se exibia. Sabe por quê? Porque
eu estava fazendo para o Senhor, eu não estava ali para mostrar o que eu estava fazendo, eu não estava ali para ter honra, para ter glória para mim, eu estava ali para glorificar o nome do Senhor. Mas sabe o que acontece? Quanto mais você faz para o Senhor com sinceridade, mais Deus te enche, mais Deus te prepara, mais Deus te capacita. Para que Deus vai capacitar alguém que não tem disposição para trabalhar? Para que Deus vai investir em você se você não está disposto a se entregar em função da obra do Senhor? Pô, mas o que isso tem a ver com igreja? Tudo. Quando você entende o sentido real de igreja, você vai entender que isso é ser igreja. Não é você sentar no banquinho daquele espaço físico de quatro paredes para bater palma, levantar a mão e cantar um monte de mentiras. Sim, mentiras. Porque uma vez eu quase fui expulso de um congresso de pastores, que eu fui convidado para pregar lá nos Estados Unidos, porque eu falei que o lugar que o crente mais peca é dentro da igreja na hora do louvor. Sabe por que as pessoas pecam na hora do louvor? Elas cantam os hinos sem sequer pensar no que elas estão falando. Elas fazem juras de amor para Deus que são irreais. Elas fazem promessas para o Senhor que nunca vão cumprir. Elas falam, onde o Senhor me mandar eu irei, e é mentira, não tem coragem de ir. Elas falam, a minha vida é sua, eu abro mão dos meus sonhos cantando. Falar cantando é muito bonito, agora abra mão da sua faculdade, da sua empresa, do seu trabalho, do seu salário, da sua carreira, do seu conforto, do sofá, e vai fazer a obra missionária no interior da África, em países muçulmanos, onde o islamismo ainda crucifica e decapita cristãos, mata famílias inteiras queimadas só por serem cristãos. Então é hora da gente colocar a hipocrisia de lado e sermos realistas. Não, eu não vou cantar isso porque eu vou estar mentindo para o Senhor. Aí chega em casa e fala, eu adorei o Senhor. Mentiu. Mentiroso. Você não adorou o Senhor, você mentiu para o Senhor. É diferente. Esse é o retrato dos nossos templos hoje, dos nossos cultos hoje. Nós vamos para esses estabelecimentos, que nós chamamos de templos, para mentir, para falar mentiras, ou para receber com interesses, ou para fazer desafios para receber alguma coisa em troca. Não, eu vou lá dar minha oferta, porque o pastor diz que se eu der, Deus me dá mais. Essa é a tua motivação de ofertar? Essa é a tua motivação de ir para a igreja? Ou vou cumprir o meu compromisso? Domingo eu fui ao culto, pronto, já fiz minha parte com Deus. Isso não é ser cristão, isso não é ser igreja. Quando é que nós vamos acordar, irmãos? Nós precisamos despertar o povo para isso. Isso não é ser igreja. Ser igreja é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Você é igreja, você é cristão desde a hora que você abre seus olhos, desde o momento que você desperta e você sai da sua casa, na sua casa você começa a ser igreja. Você é igreja a todo momento, porque se a vida de Cristo está em você, você faz parte do corpo de Cristo. Você não precisa estar ligado ou dentro de um ambiente para ser igreja. É errado você falar, eu vou à igreja. Você não vai à igreja nenhuma, você é a igreja. Outra coisa em relação à igreja, mas a igreja se tornou hoje um grupo seletivo, um grupo especial de pessoas que se consideram limpas, santas, perfeitas, que são boas demais para se misturar com os ímpios. E muitas das vezes, de lá dentro da igreja, eles começam a acusar os defeitos das pessoas, esquecendo de onde vieram. Pois Jesus fazia tudo ao contrário. Jesus comia com os pecadores. Então nós vamos perceber que o Evangelho, o que Jesus nos ensinou, foi um Evangelho inclusivo. E hoje, por sermos cristãos, por sermos crentes, nós apontamos o dedo para o espírita, para o católico, para o outro, para o budista, para quem quer que seja, e começamos a apontar os seus defeitos, nos colocar numa situação de superioridade, de sou especial, eu sou melhor do que ele, eu vou para o céu, ele não vai, eu sou salvo, ele não vai ser. Primeiro ponto é que nós temos que entender que quando eu olho para um irmãozinho pecador, que está equivocado, muitas vezes tem outra religião, cometendo atos equivocados, eu lembro do meu passado, de que eu já fui igual ou pior do que ele. E que se hoje
né? Eu alcancei a graça de ter um entendimento diferente. É motivo de eu glorificar Deus e ter amor, misericórdia pela vida dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Se eu não vigiar, amanhã eu posso estar igual ou pior do que ele. Eu tenho que estar em vigilância sempre, porque ninguém que está em pé pode dizer assim: eu não corro esse risco. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Se nós não estivermos firmes em Cristo, por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou sempre a orar: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, porque nós temos que estar sempre lutando contra o mal, que peleja contra nós. E o que acontece? Nós, o preconceito que nós temos muitas vezes com esses irmãos nos impede de levar o evangelho para eles. Ou quando nós levamos o evangelho com arrogância. Falta-nos muitas vezes amor. A igreja foi feita, para amar e não para excluir. A igreja tem que ser inclusiva e não exclusiva. Não é? Nós somos um grupo, fazemos parte de um grupo exclusivo, né? Quem não pensa igual a gente tem que ficar de fora. Não, amados, vamos trazer todos. A igreja tem que aprender a respeitar e amar as pessoas. Certa vez eu estava pregando um evangelho para uma moça de madrugada, uma prostituta dependente de crack, na cidade de Colatina. E ela sentada na calçada, né? E eu sentado ao lado dela, falando do amor de Jesus. E ela falou assim: pastor, eu sofro tanto com crack que eu estou 3 dias sem comer. Estou com tontura, mas se o senhor me der R$ 10 aí, eu não vou comprar pão. Eu vou comprar uma pedra. Porque de tanta fissura que eu tenho, de necessidade que eu tenho de usar droga. E eu falei do amor de Jesus para ela, começou a chorar, ela aceitou Jesus. Eu falei: olha, domingo, amanhã, eu quero você ali na nossa igreja. Então, a igreja que eu pertencia era no centro de Colatina. E eu falei: olha, tá vendo aquele prédio ali? Ela olhou para minha cara e começou a rir, com um olhar de deboche. E ela olhou: pastor, olha como eu estou vestida, essa é a única roupa que eu tenho. Todos na cidade sabem que eu sou prostituta. Todos na cidade sabem que eu sou cracuda. O senhor tem certeza que eu vou à sua igreja e eu vou ser bem aceita lá? E, irmãos, infelizmente eu tive que baixar a cabeça e ficar quieto, engolir seco, quieto. Sabe por quê? Porque eu sabia que os irmãos da igreja que eu fazia parte não estavam preparados para receber uma pessoa como ela. Apesar dela ser um ser humano, né, que tem direitos iguais, uma pessoa carente de Deus, uma pessoa que precisava do amor de Deus, precisava estar no nosso meio, ser alcançada pelo amor de Deus, ser acolhida por nós, mas as pessoas não estavam preparadas para recebê-la. E se ela fosse lá, ela ia sofrer discriminação. Esse é o perfil da igreja nos dias de hoje. Uma outra situação, eu pastoreava uma igreja em Vila Velha e eu era o pastor auxiliar do campo. E teve um congresso na igreja mãe, na igreja matriz, e eu peguei uma Kombi, catei os mendigos todinho que tinha na praça, que eu fazia evangelismo com eles já há quase um ano, estava trazendo eles tudo para Jesus. Eu ia com uma bolsa, com pão, com manteiga, café e leite, levava o meu violãozinho, começava, cantava com eles, pregava o evangelho para esses mendigos, esses moradores de rua. E um dia eu convidei eles para irem à igreja. E eles falaram assim: eu vou, eu posso, mas eu não tenho roupa, pastor, eu não tenho como tomar banho. Eu falei: não tem problema, vai como se estiver, Jesus vai te receber da forma que você for. Ele não se importa com sua roupa, com o seu cheiro, ele quer saber da sua alma derramada diante dele. E o que aconteceu? A Kombi levou os irmãos para a igreja e eu fui em casa buscar minha família para o culto. Quando eu cheguei na igreja, como tinha chegado primeiro que eu, estavam todos eles do lado de fora. A igreja tinha uma grande vidraça, uma grande porta de vidro, e eles igual cachorro de açougue, olhando pelo vidro culto do lado de fora. Eu falei: o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falaram assim: o pastor colocou a gente para fora. O pastor que era o líder daquela igreja. Eu falei: mas como assim? Aí veio um do meio deles, falou para mim, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, falou: o senhor mentiu para a gente, o senhor brincou com a gente. O senhor disse que a gente ia ser aceito aqui, no meio de vocês. E a gente, mais uma vez, foi humilhado.
e reuniu aquele grupo, e eu vi aquele grupo de moradores de rua indo embora. Mas acabou o culto, eu peguei o pastor e falei, olha, eu não sei qual Bíblia que você segue, mas a Bíblia que eu leio, o Jesus que eu creio, ele amava a todos e incluía todos, veio para todos, sem excluir a ninguém. E naquele dia eu me desliguei daquela igreja por essa razão. Eu falei, olha, se esse é o seu evangelho que vocês creem, eu estou fora desse ministério, porque esse não é o Jesus que eu creio. Não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para pregar a todos, seja ele rico ou pobre, feio ou bonito. Não importa o sexo, não importa o status, não importa o caráter. Quanto pior, mais de Jesus eles precisam. E é isso que eu entendo. Jesus falou, eu vim para os doentes e não para os sãos. E a igreja perdeu essa essência. A igreja virou um lugar de gente bonitinha, perfumada, cheirosa, arrumadinha. E quando chega alguém mal vestido, alguém mal cheiroso, alguém que, não, que foge do nosso padrão social, a gente discrimina. Isso não é igreja. Estou fazendo essa abordagem porque, à medida que nós estamos estudando a história da igreja, nós temos que fazer um comparativo do que era a igreja primitiva, do que é a nossa igreja no dia de hoje, para que a gente possa estar atento e, na medida do possível, corrigindo ou até mesmo pulando fora de alguns sistemas religiosos que, na verdade, mais corrompem do que constroem. Então, só para resumir, para aqueles irmãos que sempre me perguntam, como é que é a sua igreja, como funciona a sua igreja? A minha igreja é a igreja de Cristo. Eu não sou dono de igreja. O que eu faço é culto nos lares. Levo o evangelho a pessoas que muitas vezes não vêm à igreja. Trabalho com pessoas que querem desenvolver um evangelho genuíno. E, periodicamente, nós nos reunimos em um culto de celebração, onde adoramos ao Senhor, onde passamos um dia na presença do Senhor, onde nós almoçamos juntos, comemos juntos na mesa, no partir do pão, como a igreja primitiva ensinava. Essa é a minha igreja, a igreja de Cristo. E é assim que eu trabalho. Só para atender a curiosidade, que eu tenho recebido muitas perguntas. Pastor, qual é a sua igreja? Em que igreja você faz parte? Qual é a sua igreja? Onde fica? Minha igreja é a igreja de Cristo. Ela pode ficar na sua casa se você quiser. Né? Basta você abrir as portas do seu lar para a gente começar a fazer um trabalho, um culto na sua casa. Mas veja bem, se você está na sua igreja, não faça isso não, pelo amor de Deus, porque nosso trabalho aqui não é tirar ninguém de igreja dos outros. Continue na sua igreja sendo diferença lá, a não ser que você realmente perceba que é incompatível, que você não está conseguindo sobreviver espiritualmente. Que isso aconteceu comigo. Há situações que você se sente tão sufocado que você fala, olha, não dá para eu comungar, para eu compartilhar com a visão dessa igreja. Então é hora da gente procurar realmente um grupo, uma reunião de pessoas onde a gente possa ter comunhão com mais sinceridade, se sentir melhor, se sentir mais acolhido, mais abraçado e aprender mais de Cristo com clareza. Né? Porque muitas vezes a gente vai para um culto para receber palha seca. As pessoas falam, 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 mas não dizem nada. Você passa anos em uma igreja e não aprende nada, porque a palavra de Deus não é ensinada na sua essência. O cristianismo não é vivido na sua essência. Ou seja, você está fazendo parte de um sistema religioso. Você pode ser religioso, mas você não é cristão. Você pode ser um crente assíduo, mas você ainda não é convertido. Você ainda não cresceu espiritualmente, está atrofiado, está preso. Por quê? Porque vive na igreja muitas vezes em busca de milagre, de revelação, disso, aquilo, outro, mas não tem palavra, não tem substância. Você não consegue sobreviver. Então, nossa preocupação, o nosso foco é isso. Nosso foco não é operar milagres. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser libertar, Ele vai libertar. Ele é Deus, Ele é soberano. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos que Deus pode curar, que Deus pode revelar, que Deus pode usar profetas, Deus pode falar. Cremos em tudo isso, mas, sobretudo, cremos que a palavra de Deus está acima de tudo e que nós precisamos de ter ordem no nosso culto, nós precisamos viver uma vida cristã em concordância com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Caso contrário, eu estou fazendo parte apenas de um sistema religioso. Nada mais que isso.